Bom dia! Está começando agora mais um programa Simplesmente Amigas, falando sobre a criação de gêmeos. Este é o tema do nosso programa de hoje, que querendo ou não está acontecendo com bastante incidência aqui em Tubarão. É verdade, né, Lu? Mas nós temos ainda a dica de viagem para você aproveitar bem as suas férias e encerramos com uma mensagem para a nossa e para a sua semana. Não sai daí que o programa já está começando. Eles podem ser idênticos ou diferentes, mas eles nunca passam despercebidos. Estatísticas mostram que o número de gêmeos nas famílias tem crescido. E você imagina, se já é difícil muitas vezes, desafiador, ter a notícia de um filho, imagina de 2 ou mais. Bom, e esse é o assunto do programa de hoje. A gente queria agradecer mais uma vez a sua audiência e agradecer a presença da Maria Júlia e do Tito, esse casal, né, que se dispôs aí a compartilhar um pouquinho mais da experiência deles conosco. Que experiência, né? Que experiência. Eles são pais de gêmeos, né? A gente já conhece, né, os meninos, Augusto e Otávio, e realmente, né, eles fazem uma festa. Agora eu imagino para vocês, né, como foi receber a notícia de que seriam pais de gêmeos? Foi um susto, né? a gente já estava preparado que seria um, e aí na 15ª semana só eu descobri que eram 2. Nossa, e qual foi a sensação, assim? Foi um susto, eu não tava... Eu me sentia despreparada para ser mãe de um, né? Porque foram muitos anos, assim, tomando coragem para engravidar, né? Foram quase 8 anos, né, para tomar essa coragem. Aí, quando eu engravidei, eu fiquei muito nervosa, assim, no início, eu fiquei muito ansiosa, Tipo, na minha cabeça eu tinha me arrependido do que eu tinha feito. Mas... E aí eu só... Não tinha como voltar atrás. Não tinha como voltar atrás. A responsabilidade é grande, realmente. Mas Deus sabe todas essas coisas, né? Eu só descobri indo pro 4º mês, que seriam 2. Aí eu já estava um pouco mais preparada, já estava aceitando melhor a situação, assim. Tudo no tempo certo, né? E pra ti? Quero saber do Pro pai, como é que é a sensação? Aí eles pensam só na faculdade, né? No lado financeiro. É que isso né? Fácil de resolver, né? Quando o médico ele disse para fazer o morfológico fora, e nós fomos fazer o morfológico, nós chegamos no consultório e ele já tinha até orientado a médica, ó, vai devagar, procurar uma forma para dar notícia. Dar notícia. E eu parei, fiquei encostado assim no lado da porta, na cama. Maria Júlia se deitou para fazer o ultrassom. Aí, o dono do pedaço. Eu só me lembro de ela botar o bastão e ela dizer assim, ó, são 2. Eu comecei a rir, pensei assim, gozação, né? Normal. Eu dei 2 passos para trás e me escorei na porta. Eu vou ficar por aqui. Aí na hora a lágrima já começou. Essa aqui, aí a médica assim, calma, vamos procurar, vamos ver se não tem mais um. Se não tem não são 3. Não, tá bom, 2. E aí mas foi uma alegria muito grande pra gente. Na hora foi um baque, nós saímos do consultório. A gente chorou, acho que a gente ficou uma meia hora no carro chorando, assim, sabe? Deus. Porque quando eu era nova, assim, as minhas tias, a minha mãe, elas falavam, olha, vocês têm probabilidade de ter gêmeos. Pra mim, gêmeos, né? Pra mim, pras minhas primas, né? Mas era uma coisa... Eu não, né? Não, mas ele parece ser uma coisa, tipo assim, com os outros, mas comigo não, né? Era uma possibilidade muito remota, sabe? Então, quando eu vi, assim, o que aconteceu comigo, assim, eu até pensei, qual o propósito disso, né? Eu acho que Deus deve me amar muito e Ele deve confiar muito em mim, né? Porque para me dar 2, para me confiar 2 filhos, né? E aí na época eu fiquei assim, tentando entender, eu questionava Deus, 2 para mim? Mas Deus deve ter um propósito, porque é tão eu tenho conseguido cuidar dos 2, né? Tenho vivido todas as fases, tudo tá dando certo, né? Deus tá no controle de tudo. O nosso conforto maior foi um dia, a pastora Marisa ela chegou para nós
e falou assim, lá no anexo da igreja, ó Maria Júlia e Tita, vou dizer uma coisa para vocês. Deus não dá Aquilo que tu nada não pode. daquilo que tu não possa suportar. Falou isso para nós. Então, a partir daquele dia ali, para nós, realmente foi uma reviravolta. Na questão da gravidez da Maria Júlia, ela começou a aceitar. Eu passei a amar os meus filhos. Não, eu tava com dificuldade para aceitar um, mas quando eu soube que eram dois, e depois da palavra assim da pastora, pronto, foi assim, eu decidi que eu ia amar os meus filhos, né? E eu passei a amá-los. E a minha gravidez ali pra frente foi uma beleza. Foi um espetáculo. Então, até eu estava lendo hoje sobre gêmeos, né? A gente conhece muito pouco, né? Realmente. Sobre isso, assim. Mas me despertou algumas curiosidades, assim. E uma delas é o fato de que, tu estava até comentando, né? A gravidez de gêmeos normalmente é uma gravidez de risco. É considerada uma gravidez de risco. Mas a tua foi muito tranquila mesmo. Foi. Pra começar, eu não tive nenhum enjoo na gravidez toda, né? Então eu fiz tudo. Eu trabalhei até o dia que... Aliás, eu trabalhei até um dia antes de ganhar o bebê. Porque no dia que eu... Os bebês, né? Eu digo os bebês, né? Tá certo. Porque no dia eu não consegui levantar da cama. Eu já estava muito inchada, até eu achei que hoje vai ser o dia. Mas eu trabalhei até um dia antes, assim. Eu caminhava, eu ia pro centro, eu fazia as voltas de banco até um dia antes, assim. Eu fiz tudo até o último instante, assim. Que bênção, né? A gente vai dar uma paradinha nessa conversa, mas a gente volta em seguidinha. Eu tô louca pra saber a rotina. Pois é. Cenas do próximo capítulo. A gente já volta então, você não sai daí. Voltando então ao programa Simplesmente Amigas, nós estamos conversando sobre ter filhos gêmeos. Vocês falaram no início do programa sobre a questão da notícia, da gravidez, tal, como é que foi receber, como é que foi aceitar. Agora eu quero saber da rotina, porque na barriga é uma coisa, né, Ju? Mas quando nasce, muda tudo. E a primeira coisa que eu quero perguntar é assim, como é que vocês diferenciaram os dois quando nasceram? Porque eu tenho uma curiosidade, nascem os dois iguaizinhos, e como é que você sabe que esse é o Augusto e que esse é o Otávio? No início, eles eram iguais, né? Porque bebê é igual, né? Ainda mais gêmeos. Só porque o Otávio, ele tem uma manchinha. Mas nós fizemos um acordo antes. Nós escolhemos os nomes e o primeiro que nascesse iria se chamar Otávio. E o próximo Augusto. Então, a partir dali, a gente já começou. Esse é o Otávio e esse é o Augusto. Depois a gente começou a procurar algumas particularidades que um tinha e o outro não. E realmente o Otávio é uma pintinha. Uma pintinha. Aí no início a gente se identificava pela pintinha. Aí depois com o convívio tu conhece o pai e a mãe, ele vai conhecendo, Porque né? o temperamento deles também é totalmente diferente. Sim, mas até a vozinha do Otávio quando ele chorava era rouquinha, era diferente, então eu já sabia quem estava chorando pelo ronquinho da voz. Isso é perfeito mesmo. E assim, a rotina de vocês no dia a dia, porque não é fácil, dar comida para o alimento, o remédio, como é que era isso? Lufa, assim, ó, eram primeiro eles. Então, nós dávamos primeiro a comida para eles, para depois nós irmos almoçar ou jantar. A gente fez uma tabelinha, né? Uma tabelinha, então a gente tinha ali Otávio. Aí mamou de tal hora, tal hora. Interessante. Se era mamadeira, a gente colocava quantos ml. Se era no peito, a gente botava Otávio mamou das 10h30 às 11. E você conseguiu dar bastante mamar no peito? Durante 3 meses. Nossa! Durante 3 meses eu consegui dar no peito. Aí depois eu comecei a intercalar, aí eu comprei aquela máquina elétrica, né, de tirar leite, aí eu tirava leite pra eu poder descansar um pouco, né? Isso é bem importante, viu? Aí depois que eu descobri essa máquina elétrica, resolveu meus problemas, né? Porque aí a minha mãe dava na mamadeirinha, né? Mas era tudo controlado. A gente tinha um caderno, tipo, a hora que eu dava o remédio para um, que eu dava pro outro, tipo, a hora que eu dava a mamadeira, era tudo anotado para eu não dar 2 vezes a mamadeira para um, ou dar o remédio 2 vezes pro mesmo, né? Então era tudo anotadinho, tudo era esquematizado. Dica legal. Até para eu saber em quanto tempo eu tava dando mamar para eles, né? Tudo certinho. E vocês falaram também que eles tinham peculiaridades, né? Tem peculiaridades que vocês reconhecem, né? Talvez para nós não seja tão fácil. Pra mim é bem difícil. Não, mas pra nós... Porque nós achamos que eles engraçado, achei engraçado uma vez que um cortou a testa e o outro teve que fazer o curativo igual, né? Sim. Que tem que ser tudo igualzinho, né? Porque eles têm essa cumplicidade, realmente, Tem. né? E até hoje é assim. Até hoje é assim mesmo.
Mas com relação ao temperamento, assim, como é que vocês lidam com isso? Assim, um exige mais, o outro talvez seja mais independente. Isso acontece? Sim. É realmente assim? O Augusto, ele é mais carente, então ele exige muito de mim, muito mais de mim. Ele é muito carinhoso. E o Otávio, ele é mais independente. Então isso é até um problema, porque às vezes eu penso assim, eu dei mais carinho pro Augusto do que pro Otávio. Mas é porque o Guto cobra mais de mim, né? O Otávio, por ser mais independente, acaba que eu dou mais atenção pro Guto, né? Por essa diferença de temperamento, né? Mas muda também. Às vezes o Guto ele é o mais carente, mas tem as fases que o Otávio fica carente e o Augusto fica mais independente, sabe? Interessante. Tem fases, mas no geral o Augusto ele é totalmente carente, ele é totalmente carinhoso, amoroso. Mamãe, você é minha princesa, mamãe, você é linda, você é maravilhosa. O Otávio não. Ele só fala quando ele tem algum interesse, sabe? É quando ele tem algum interesse, segundo as intenções, aí ele vem. Mamãe, você tá linda. Intensa, Uhum. O Augusto já é dele, sabe? Eu acho que ele vai ser um sofredor quando namorar. O Otávio não, Otávio. Mas quem sabe eles façam uma troca e cheguem no equilíbrio, né? De repente. Eu convivo um pouquinho mais com vocês, então algumas coisas eu vou falar porque eu sei, assim. Tu juro, vou falar mais com a Ju agora, porque queira ou não, você se dedicou durante um bom tempo só pros dois, né? Você abdicou de toda a tua vida para eles. E você utilizou de algumas estratégias justamente para você conseguir balancear esse carinho, esse amor, essa atenção. Aliás, vocês dois fazem isso. Como é que tem sido isso? Então, eu fiquei 2 anos e meio só em função deles, né? Tudo era para eles, eu ficava na rotina deles 24 horas. Aí, eles entrando na escolinha, né, o legado, que foi assim, pra mim foi tudo de bom, ainda né. Aí, quando eles entraram no legado, já, pra mim foi um pouco mais tranquilo, porque eu tinha as tardes, né, e ficava nas manhãs com eles. Só que, de manhã eles brigavam, porque eles queriam, os dois queriam a minha atenção. Então, eu optei por colocar um período integral, né, e à tarde eu levava os dois. Então, tipo assim, o que eu levo integral na segunda, fica comigo na terça, né? E assim vai. Então tá sendo tranquilo porque eu tô tendo um tempo de qualidade com aquele que fica comigo, né? Então de manhã eu saio, o dia que o Otávio fica comigo eu passeio, eu vou no shopping, eu tenho todo o tempo para ele, né? Eu dedico todo aquele tempo de qualidade para ele e no outro dia eu faço o mesmo com o Augusto. Então é a forma que eu encontrei de dar o meu tempo só para um, né? Porque com os dois é complicado, né? Às vezes os dois querem o meu colo, né? Porque aí de manhã eu tô só eu com ele, eu e a Deise, né? Que é a moça que trabalha comigo. Que então, é outra mãezona, que né? A Deise também foi tudo de bom, assim, na nossa vida, assim. Mas eles querem a mãe, né? Então agora com essa estratégia tá bem tranquilo. Que bom. A gente tem tanta coisa para conversar, na realidade, na minha cabeça borbulha, porque eu tenho bastante dúvida, bastante coisa para perguntar. E também eu queria convidar vocês para um bate-papo no nosso blog, né? O endereço do nosso blog está passando. Se você tem alguma pergunta para os dois, tem várias mães que estão nos assistindo, pais que estão nessa situação, que estão nesse grande prazer, né? Pode colocar ali a sua perguntinha, que eu tenho certeza que vocês dois vão responder com bastante prazer, com bastante sabedoria, né? E não saia daí, porque o programa Simplesmente Amigas continua e nós temos muito mais para você. Bom, e como nós estamos no início do verão, período de férias, nós preparamos uma dica, nós separamos aqui, convidamos o Caio, que é proprietário de uma agência de turismo, para estar falando, nos dando algumas dicas de viagens. Então, confira. Oi, gente, hoje eu tô aqui com o Caio, da agência de turismo Fecatur. Ele veio hoje nos dar umas dicas aí de viagem, fim de ano chegando, e eu quero saber tudo sobre as viagens que estão em alta. Tudo bem, Caio? Tudo bem, é um prazer te receber. Prazer é meu. Que bom. Caio, fim de ano chegando, o que o pessoal tem a maior procura assim na agência? Você acha que é o Nordeste, como a gente tem visto, ou tem outros lugares assim que o pessoal está procurando nesse fim de ano? Normalmente o Nordeste são destinos mais procurados, destinos de praia. As pessoas procuram ir com seus filhos, com a família, curtir o Natal, o Réveillon. E os destinos do Nordeste sempre são
praticamente os mesmos, de praxe. Fortaleza, Porto Seguro, Natal, Maceió. E são destinos sempre muito gostosos. E o público, o pessoal que vai lá receber as pessoas, o público local é muito caloroso. Com certeza. Eu até passei minha lua de mel em Porto Seguro, foi bem bom. Eles são bem receptivos, né? Fantástico. Eles são fantásticos. Vivem disso, na verdade, eles fazem muito bem o que fazem. Uhum. E tem algum lugar assim que você acha, não, esse lugar, de repente seria uma dica assim de que tenham hotéis de baixo custo? Porque a gente tem aquela ideia, né, de que viagem é bem dispendiosa, tem que gastar muito. Tem algum lugar que você acha assim, não, ó, esse lugar é mais acessível, lá no Nordeste? Eu sou até suspeito para falar de um destino porque eu tenho grandes amigos em Porto Seguro. É um lugar que me sinto muito bem e é um lugar onde o custo-benefício ajuda bastante. Quem quer um lugar gostoso, ser muito bem recebido, ótimas opções, muito bonito. Ótimas opções de dia e de noite e com um custo bastante acessível, onde na verdade as pessoas conseguem curtir o passeio de uma forma muito atraente, muito gostosa e com baixo custo, investimento mais acessível, mais baixo. Ai, que bom, né? Eu já experimentei e gostei. É, muito gostoso. Eu praticamente, se pudesse, todo ano estaria em Porto Seguro. Eu gosto muito daquele local. Que bom. A pessoa quer viajar, chega lá, não, quero ir no Nordeste, quero passar uma lua de mel, quero passar, não sei, 25 anos de casados. O que a agência pode fazer? Como é que é o procedimento? Todos os nossos clientes, quando têm um interesse, demonstram interesse em poder viajar, a gente precisa simplesmente disso, do interesse. Todo o resto é por nossa conta. Que bom. O passageiro vai chegar lá, o cliente vai chegar lá na agência, diz, Caio, ou qualquer outro agente de viagem da nossa agência, quero ir para uma praia em específico. A gente pergunta o período que a pessoa quer fazer a viagem, quanto tempo tem disponível para fazer essa viagem e se tem alguma especificidade, se tem alguma, eu quero aquele hotel ou essa companheira. Fora isso, tudo é com nossa organização. O deslocamento até o aeroporto é por conta do passageiro da cidade onde ele sai, mas sendo do aeroporto até a cidade de destino, é tudo conosco. Passagem aérea, a hospedagem, o regime de refeição na hospedagem onde ele vai estar, o deslocamento do aeroporto onde ele chega até o hotel onde ele está, os passeios durante um ou todos os dias que ele vai estar no destino, e toda a questão ingressos, se quer incluir algum ingresso, algum passeio específico, algum show, enfim, o que ele vai curtir na cidade. Não precisa se preocupar com nada, com nada. Férias total. Total. Vai simplesmente desocupar a cabeça dele com o compromisso e ocupar a cabeça dele com o prazer de poder viajar e curtir a viagem de uma forma super tranquila. Então, vamos lá. Para conhecer um local assim do Nordeste, escolhi, como você falou, Porto Seguro. Quantos dias são necessários? Será que eu preciso ficar 10 dias ou em 4 eu já conheço tudo? Parte do princípio do tempo disponível que cada passageiro tem. Eu sempre sugiro aos meus clientes, de uma forma geral, não menos de 5 dias. Partindo do pressuposto que um dia de viagem para ida, um dia de viagem para volta. É verdade. Porque por mais que não ocupe o dia todo, faz mala, desfaz mala, chega no aeroporto, é o check-in, é o check-out. E descansa quando chega, Exato. né? Então, aqueles 3 dias que ele fica, 2, 5 que ele viaja, no mínimo, para poder curtir o lugar, poder descansar, curtir alguns passeios, no mínimo 5. A partir de 5, quanto tempo ele tem disponível? Mas eu também tenho passageiros ou pessoas que não gostam de ficar de mais de 8, 10 dias. Então, eu sinto sempre numa normalidade, mínimo de 5 e no máximo de 8 a 10 dias. Que joia. Para fechar, Caio, tem algum lugar que não pode faltar no Nordeste? Além de Porto Seguro, eu poderia indicar Fortaleza, fantástico, os passeios de buggy que fazem em Fortaleza, muito gostoso. Legal. Natal, as praias de Natal são muito legais. Maceió, Salinas, é muito gostoso, Maceió também. E todo o Nordeste, mas de uma forma geral, dessa procura principal são por esses destinos. Que joia, Caio. Obrigada pela entrevista, por essa dica aqui no nosso programa. Te agradeço demais por isso. Bom, eu espero que você também tenha gostado. E se você tiver interesse, o endereço da agência Fecatur está passando aqui na nossa tela. E também teremos mais dicas de viagem nos próximos programas. Aguarde! Bom, a Bíblia nos fala lá em Salmo 127, lá no versículo 3, que os filhos são herança do Senhor. Que alegria, né? O que é herança, né? Pelo conhecimento assim comum das pessoas, todo mundo sabe o que é herança, né? A herança é quando você recebe algo dos seus pais, também pode ser dos avós para os netos, até mesmo dos tios para os sobrinhos.
Herança é algo precioso, é algo valioso. E pela interpretação que a gente pode fazer da palavra, quando o Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, nós podemos entender que a gente faz parte daquilo que Deus nos vê, como Ele nos vê. Deus é nosso Pai, que nos dá o Filho como presente, como parte daquilo que Ele sente por nós, né? E é tão interessante isso, porque é algo tão precioso que quem tem sabe como é que é, né? É algo demais. Mas, infelizmente, acontece que atualmente muitas famílias têm sido atacadas, né, meninas? E a gente sabe que é algo espiritual. Algo muito forte tem acontecido contra as famílias, os pais se voltando contra os filhos se voltando contra os pais. Mas nós sabemos também que o Senhor, o alvo principal de Deus, de Jesus, é a família. É consertar as famílias, é trazer o coração dos filhos, se voltar para os pais para os filhos, e as famílias serem consertadas, porque esse é o principal propósito do Senhor, é o alvo de Deus, que os homens sejam felizes no ambiente familiar. Né? Infelizmente, nós temos visto várias notícias ruins nesse sentido, mas com a direção do Senhor, com o conhecimento da palavra de Deus, nós podemos fazer a diferença nos nossos filhos. Nós vimos aqui a entrevista, né, da Maria Júlia e do Tito, que seja com dois ou seja com um, o Senhor nunca dá o peso maior do que você pode carregar. Bom, eu espero que você tenha gostado desta mensagem e, na verdade, do nosso programa como um todo, né, meninas? Porque nós fazemos especialmente para você com muito carinho. As amigas ficam por aqui, você fica aí com seu amigo verdadeiro, Jesus Cristo. Até o próximo programa.